Me responda com sinceridade. Você já se pegou se comparando com alguém que faz a mesma coisa que você? Eu quero começar te contando uma história que aconteceu com o apóstolo Pedro. A Bíblia conta que Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, havia o negado 3 vezes, assim como Jesus havia previsto. Pedro se sentiu um fracassado por haver falhado em seguir Jesus e confessá-lo no momento que ele mais precisava. Assim, ele abandona o ministério e volta para o seu ofício de pescador. Mas quando Jesus ressuscitou, ele vai ao encontro de Pedro, que tinha voltado para o barco, estava no seu barco pescando, e o chama para uma conversa. Enquanto conversavam, ele pede que Pedro cuide das suas ovelhas, ou seja, que pastoreie a sua igreja. Porém, naquele momento que Jesus e Pedro estão tendo essa conversa, caminhando ali pela areia da praia, Pedro nota que João, outro discípulo muito próximo de Jesus, estava seguindo eles a uma certa distância. Essa história está relatada lá no Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 19. E Jesus disse: "Siga-me." Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Quando Pedro o viu, perguntou: "Senhor, e quanto a ele?" Respondeu Jesus: "Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me." Jesus percebe o sentimento de Pedro com aquela pergunta e responde da seguinte forma: "Que te importa? Apenas me siga." Ou seja, Jesus disse para Pedro: "Não olhe para ninguém, cuide da sua vida e faça o que eu te pedi." Todos nós recebemos um chamado especial de Deus. Você tem o seu chamado, eu tenho o meu chamado, o outro tem o chamado dele. Você tem o seu tempo, eu tenho o meu tempo e o outro tem o tempo dele. Se você ficar se comparando e observando o que o outro faz e os resultados que o outro tem, provavelmente você vai se sentir frustrado e pior, vai ter uma referencial, uma perspectiva errada do seu ministério. Você precisa se comparar com você mesmo, com quem você era ontem, com o que você quer fazer, aonde você quer chegar e o que você tem feito. Eu já vi gente que se perde no seu chamado por causa disso. Ele não avança porque diz: "Olha, os outros não estão fazendo muita coisa. Eles não estão fazendo nada, estão fazendo muito menos que eu." Então, se acomodam e não avançam. Outros já dizem: "Olhem para os outros, estão muito à minha frente, produzem muito mais resultados, têm muito mais recursos, eu não posso fazer da mesma forma." E então desistem e também não avançam. Ambos não avançam porque se compararam. O que eu aprendi com isso tudo? Você precisa se comparar todos os dias com o seu estado de ontem e com o ponto que você quer chegar no futuro. Jamais se compare com o outro. Cada um de nós temos o nosso chamado e temos o nosso tempo. Se preocupe simplesmente em fazer o máximo que você pode com os recursos que você tem e dentro do que Deus te mandou fazer, sem se acomodar porque os outros estão fazendo menos, sem se frustrar ou sem se sentir inferior porque tem outros que estão tendo mais resultados que você ou estão num nível diferente que você. Saiba, para Deus nós somos únicos. Apenas cumpra o seu chamado. Vai cuidar da sua vida e pare de se comparar. Deus não te compara com ninguém. Para Deus você é único e Ele tem um relacionamento específico com você e um tempo na história para que o que Ele tem de propósito para você aconteça. Quando Deus fala com as 7 igrejas da Ásia, lá no livro de Apocalipse, e eu acredito muito que isso é um recado para nós hoje, Ele não comparou nenhuma igreja com outra igreja, apenas comparou elas com elas mesmas. Guarda isso no seu coração e todas as vezes que você sentir vontade de se comparar com alguém, lembre-se do que Jesus falou: "Siga-me e vai cuidar da sua vida. Faça apenas o que eu te pedi." Deus te abençoe, cumpra o seu propósito, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo.